Boa noite, tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? Amém, né? Isso aí. Vamos para mais uma palavra hoje. Essa palavra está em Lucas, capítulo 15, do versículo 1 em diante. E depois vamos para a parábola do filho pródigo, né? Serão esses dois temas hoje, duas passagens bíblicas que já aconteceu, mas que a gente ainda tem a experiência de viver esses acontecimentos em nossa vida, porque a palavra é viva. A parábola da ovelha e da dracma perdidas. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Quer dizer o quê? Todos os publicanos e pecadores o ouviam, né? E mesmo eles sendo diferentes, às vezes em alguma certa tipo de vivência, experiência de vida, eles estavam juntos para ouvir o Senhor Jesus Cristo. Não havia acepção de pessoas, né? Só que, daí, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. O que eles confundiam, os fariseus e os pecadores? Muitas vezes eles confundiam os pecadores com os escarnecedores. Escarnecedores quer dizer o quê? Que ama o pecado, ama a carne, né? Mas os pecadores, eles se arrependem dos seus pecados. E foi isso que o Senhor quis mostrar nessa palavra. Foi isso que ele quis dizer e foi isso que realmente aconteceu. Que os publicanos e pecadores se arrependeram. Por isso que ele disse assim, mencionando essas duas vertentes, tanto a dos fariseus quanto a dos publicanos e pecadores. Primeiro ele mencionou a vertente dos pecadores. Olha só o que ele falou. E eles propôs uma parábola dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a partida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Me diga, quem que é justo sem o Senhor Jesus Cristo nessa vida? Ninguém. Não há um justo sequer aqui na terra. Deus relata isso em outras passagens bíblicas. Não há um justo sequer aqui na terra. Mas sim que somos justificados através do Senhor Jesus Cristo. Mas isso não quer dizer que a gente tem que se achar justos. Você vê que primeiro eu falei do arrependimento e agora ele fala dos justos que não necessitam de arrependimento. Quem são esses? Aqueles que se acham no direito de ser justos, por seguir os mandamentos da lei. Pior que é verdade. E isso eu vou dizer na parábola do filho pródigo, que diz assim: Eis que me sirvo há tantos anos, te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me desse um cabrito para alegar-me com os meus amigos. Versículo 29 da parábola do filho pródigo. O que dá para entender aqui? Que o filho pródigo, o irmão dele, ele sim, teve ciúme do próprio irmão que se perdeu, depois voltou e se arrependeu do seu pecado, se arrependeu da sua transgressão, e houve mais alegria nos céus, houve mais alegria para esse pai do que para aquele que ficou servindo a vida inteira, sendo justos perante o coração dele, não perante o coração de Deus, porque estava cumprindo o mandamento da lei, né, do pai dele. Mas por que ele... E o pai dele menciona assim, ó: Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. O que aconteceu ali? Todas as coisas são dele, né? Você vê que o Satanás também aconteceu isso com ele. Porque ele tinha todas as coisas no reino do céu, sujeita a ele. Mas ele não aproveitou, ele quis só ser maior que Deus. Ele teve ciúme do que Deus estava criando e criou. Então esse irmão de Serapaz, que gastou todo o dinheiro que tinha, a fortuna que tinha, mas depois se arrependeu e voltou ao pai, o irmão de Serapaz que se arrependeu, ele estava querendo se achar justo porque seguia os mandamentos que foi lhe dado. Todos os mandamentos que ele disse. Era a mesma coisa que os fariseus. Eles se achavam justos porque estavam seguindo os mandamentos da lei de Deus, mas não viam o arrependimento de um coração sincero de uma pessoa que estava numa raiz pecaminosa e depois voltou para Deus, né? Só que no coração desses fariseus estava que eles eram mais do que os outros, eram santos mais do que os outros. A soberba chegou a eles, né? A arrogância. E a Bíblia fala e relata que não há quem fala que não tem pecado mente, né?
Então por que que os fariseus falavam assim, porque você anda com pecadores publicanos? Deus andava, mas é porque ele sabia desse mandamento que todos têm pecado, né? E quem fala que não tem pecado mente. Por que que os fariseus não poderiam entender isso, né? Eles não quiseram entender. Por quê? Porque eles não criam que o Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus. Que Jesus Cristo não era o Filho de Deus. Eles criam dessa maneira. E hoje deve estar se arrependendo amargamente, né? Porque não há coisa que não possa ser revelada perante a luz. E a luz se revelou a nós. E a luz está sendo exaltada perante nós. Ela tem luz própria, né? Mas ela está sendo exaltada mesmo assim, né? Cada vez mais ela vai crescendo, até transbordar e dissipar as trevas nas nossas vidas, né? Ela transborda no nosso corpo, na nossa vida, nossas áreas sentimentais, físicas, espirituais, no trabalho, na escola, no futebol, na academia, né? Ela transborda na igreja, na nossa casa, nos nossos carros, moto. E às vezes o inimigo, a gente ora tanto para uma coisa não acontecer e o inimigo vai lá e Deus permite deixar acontecer. Por quê? Porque às vezes houve alguma desobediência no caminho. Para você ver que às vezes a gente faz coisa errada e a gente pensa, Deus vai permitir e tal, vai continuar, mesmo ele tendo falado que não ia permitir. E você pensa assim, a misericórdia dele é infinita. É infinita, só que tem coisas que ele já deixa dito que haverá consequências, e há consequências. Ele pode até romper uma ponte de uma estrada para você não poder mais passar por lá. E consequentemente, te deixar, vamos dizer assim, permitir que você tenha um tipo de depressão para você não frequentar mais tal lugar. Só que você não está em depressão, você só está tendo uma prova para te mostrar que aquele lugar não é para você, né? Aquele lugar você não é bem-vindo, por mais que há pão nela, por mais que há riqueza sobre aquele lugar, às vezes a riqueza maior é estar com Deus. E às vezes você pensa assim, 1 milhão sem o Senhor Jesus Cristo ou 5 minutos com o Senhor Jesus Cristo. E às vezes as pessoas escolhem 1 milhão sem Ele, né? Mas quando 5 minutos com o Senhor Jesus Cristo pode atender trilhões, quadrilhões, a eternidade. Ouro sem limites, né? Alegrias infinitas, regozijo no Senhor. Ele diz isso várias vezes na Bíblia, regozije-se em mim. Regozije-se em mim, quer dizer o que? Alegre-se em mim. Porque é chegado o teu galardão e tua recompensa como justo. Você vê que não podemos ser como os fariseus. Agora vamos continuar aqui. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas se perdeu 1 dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A parábola do filho pródigo. Disse um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, ou longe, né? E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer por necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos e apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado,
e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Você vê que esse outro irmão, ele chegou depois e houve a festa, houve tudo correndo, o pai matando o bezerro cevado. Quer dizer o quê? Aquele outro irmão se indignou. Por quê? Porque ele não amou o outro irmão dele, por ele ter se arrependido. Você vê que olha a parábola que Deus está nos mostrando, a parábola das coisas terrenas, para entender as espirituais nos quais os fariseus se encontravam e no qual os publicanos e pecadores se encontram. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Isso significa o quê? O Senhor Jesus Cristo, Filho pródigo, relata que é o Senhor Jesus Cristo, né? Muitas vezes ele se tornou pecador por nós, mas voltou ao Pai, né? E aquele irmão ciumento seria, vamos dizer assim, a pessoa que não quer ver você bem, que não te ama, porque o amor não é ciumento, não inveja, não cobiça e suporta todas as coisas, até mesmo aguentar, às vezes ficar num escalão mais abaixo, mas depois, olha o quão grande Deus é para te exaltar, né? Então, mas era justo alegarmos e nos regozijarmos, porque esse teu irmão estava morto e ele viveu, tinha se perdido e foi achado. Quantas vezes você foi para a igreja, depois saiu, voltou para o caminho iníquo, né? Da iniquidade, da transgressão, do pecado, mas depois voltou novamente arrependido, e muitas pessoas te olharam e te julgaram, pensando assim: quem é esse? Porque de receber todas essas bênçãos, eu tô aqui tantos anos na igreja e não recebi nenhuma sequer. Por quê? Porque murmura contra Deus. Como vou voltar aqui no versículo anterior, no capítulo 15 de Lucas, e os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles, e publicanos. Então não murmure, porque a murmuração é uma coisa indigna perante Deus, que não tem honra. Porque quando você murmura, você não agradece pelo simples fato de estar vivo e estar na casa do Pai. E quando a gente não agradece, a gente não merece outras coisas. E quando a gente não é fiel, a gente não merece coisas grandes. Se a gente não é fiel no pouco, a gente não será fiel no muito. Então quer dizer o quê? Que a gente não merece aquilo. E muitas pessoas pensam assim: pô, eu não vou mais na igreja porque aquele irmão me trata desse jeito. Continua indo na igreja porque o Pai está vendo. Mesmo que você saiu 3, 4 vezes da igreja e voltou 3, 4 vezes, 5 vezes, assim diz a Bíblia: o justo cai 7 e se levanta às 7. Só que o justo justificado pelo Senhor Jesus Cristo, não esses que se acham justos como os fariseus se achavam, que não necessitam de arrependimento. Deus, ele não falou que há justo que não necessita de arrependimento nessa terra, porque não é um justo sequer, ele não se contradiz. Ele quis dizer em Enigmas que esses se achavam justos, que não necessitavam de arrependimento, segundo o coração deles, né? Porque tudo que a gente pensar, assim se concretizará. Tudo que a gente imaginar, assim será feito daquela forma. Então, o reino dos céus há mais alegria para aquele que se arrependa nesse momento do que para aquele que se acha justo por ter obedecido todos os mandamentos de Deus, mas quando não deu o melhor para Deus, a sua alma. Não adianta a gente ser pessoa boa se a nossa fé está corrompida. Não adianta a gente praticar o bem, todo dia estar no trabalho, todo dia deixar de lado a nossa família, né? Que não adianta todo dia eu estar pregando, mas deixar minha família de lado, porque Deus diz: aquele que faz tal coisas e nega a família é pior do que um infiel.
Então a gente tem que fazer todas as coisas sem negligenciar as outras. A gente tem que obedecer a Deus sem negligenciar o dízimo e a oferta, o patrocínio e a coluna. Primeiramente o dízimo, né? O dízimo é o essencial. O resto a gente faz por consequências da prosperidade com o dízimo. A gente não pode negligenciar uma ordem dada no Antigo Testamento porque o Novo veio. Porque o olho por olho, dente por dente está no Antigo Testamento, mas Deus não veio abolir esta lei, ele veio cumpri-la, como cumpriu o seu batismo nas águas, e depois ele falou assim: fazei essas coisas sem omitir as outras. Porque o olho por olho, dente por dente também está no Novo Testamento, onde diz assim: conforme julgar será julgado, conforme medir será medido. Esse é o olho por olho, dente por dente do Antigo Testamento, mas em outras palavras. Agora nas palavras de Cristo, que é a autoridade máxima, que é o nosso corpo e a cabeça de Cristo é Deus. Deus te abençoe, essa foi a palavra de hoje. Reflita, pense e bora pra cima para um novo rumo de vida.